Olá pessoal, tudo bem? Matheus Plastino da Infinity IT Consulting e eu venho aqui mais uma vez para o nosso canal gravar sobre uma tecnologia, sobre uma arquitetura, para falar a verdade, que é o MPLS Seamless. Tá? A minha intenção é desmistificar um pouquinho, explicar para vocês o que é o MPLS Seamless ou o conhecido MPLS unificado, né? Unified MPLS. Então vamos tentar entender um pouquinho o que seria essa estrutura. Inicialmente pode parecer um pouco mais complexo do que o MPLS tradicional, mas eu confesso que ele escala muito mais, é bem mais organizado. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é o MPLS Seamless. Falando de forma rápida da Infinity e reforçando para vocês alguns pontos, a Infinity é uma empresa de engenharia de redes e telecom, tá? E tudo que vocês estão vendo aqui sobre o MPLS tradicional, MPLS Seamless ou assuntos futuros que em breve vocês virão no nosso canal sobre Segment Routing V6, tá? Tudo isso a gente pode levar até vocês em forma de projeto, consultoria, suporte ou até mesmo treinamentos, tá? Aqui embaixo vai aparecer os nossos contatos e vocês podem nos contactar para ficar sabendo um pouco mais sobre os treinamentos que nós temos em toda essa área do mundo MPLS, IP e Segment Routing. Vamos lá. Bom, pessoal, o MPLS, como eu já disse, MPLS Seamless, né, é uma arquitetura que permite a interconexão transparente de múltiplas redes MPLS. Então, além de você poder utilizar o MPLS Seamless dentro da sua infraestrutura, tá, para segmentar melhor as suas áreas, camadas, né, e dar um apoio melhor à sua rede para escalar, né, você também pode utilizar o MPLS Seamless para unificar outras redes MPLS. Como, por exemplo, um parceiro, uma operadora ou provedor parceira que necessita fornecer serviços em comum, tá, ou até mesmo com uma aquisição, né, o que tem acontecido muito no mercado de ISP, talvez o MPLS Seamless seja uma primeira saída de unificação de redes, tá, para que o mundo MPLS de cada região ali possa se falar e possa prover serviços sobre eles, tá bom? Então isso é bem legal. E isso garante a continuidade dos transportes de pacote entre domínios distintos, tá? Sem a degradação de desempenho, como vocês podem ver aqui na nossa apresentação. Ele é projetado para suportar grandes redes, como eu falei, tá? E, mais uma vez, as operadoras utilizam muito, tá? E o legal é que ele pode servir também como uma base para a gente estar migrando essa rede para o Segment Routing. Tá? Não o Segment Routing V6, que ele pode vir totalmente em paralelo, mas o MPLS SR, que é o Segment Routing tradicional, também é uma arquitetura que facilita um pouco a migração ou a introdução desse recurso também na sua rede. Tá? Essa abordagem ela resolve desafios relacionados à segmentação de redes, como a limitação na escala do protocolo IGP, né, que é o Interior Gateway Protocol, e a necessidade de manter consistência na distribuição de rótulos entre domínios diferentes. Então vamos lá, pessoal, deixa eu desmistificar tudo isso daqui. Bom, pessoal, então vamos lá na arquitetura tradicional do MPLS, tá? Então eu tento demonstrar para vocês aqui uma arquitetura pequena, né, uma topologia pequena, porém utilizando uma malha de MPLS tradicional. Então, o que vem em cima dessa malha? Vem o protocolo IGP, né, que pode ser OSPF ou ISIS, né, AIS ou ISIS, enfim, a pronúncia é um pouco indiferente, né? Sobre esse protocolo IGP, né, vem o MPLS propriamente dito, com um LDP, e se a gente precisar de engenharia de tráfego, RSVP. E aí eu confesso para vocês que começa um pouquinho de complexidade, né? Conforme a nossa rede vai crescendo, a rede MPLS vai crescendo, por exemplo, eu já tive algumas consultorias que nós tivemos que manipular um pouquinho ali posicionamento, topologia, enfim, alguns pontos onde a tabela LDP,
né, de determinado switch estavam ficando estagnadas, né, estava atingindo o limite máximo que aquele switch suporta. É lógico que vem toda uma análise de hardware e tudo mais, tá? Mas isso é algo que a gente pode passar em uma malha muito grande e uma malha centralizada, né? Sem a segmentação que nós vamos ver do MPLS Seamless. Tá? Então, pensando nessa malha aqui e fazendo a engenharia de tráfego, ela fica complexa. O RSVP, juntamente com o MPLS-TE, né, e outros protocolos que podem agregar, não é fácil. Coloca sim uma complexidade em cima da rede, em cima da nossa malha de labels ali, tá? E lógico que acima disso, serviços como L2VPN e L3VPN. Tá? Então esse é o conceito básico de uma rede MPLS. Protocolo de roteamento, né, para que a gente tenha ali o conhecimento das redes, o LDP, que é o label, né, a distribuição automática de labels, porque todo o MPLS ele encapsula o pacote e a transmissão ela é feita via labels e não via IP. Então acaba sendo uma transmissão de camada a nível de camada 2, tá? Utilizando labels, onde a leitura e o processamento daquilo dali, né, é muito mais rápido que um IP. Tá? Onera menos do roteador e ele faz a comutação do pacote de forma bem mais rápida. Por isso que tem esse conceito das redes MPLS serem mais rápidas, né, no transporte. Tá? Agora vamos transformar essa topologia em uma topologia segmentada. Tá? Então seria basicamente isso daqui. A gente pegaria as camadas, né, que nós temos, como por exemplo camada de acesso, camada de distribuição e camada de núcleo, né? E dividiríamos isso, segmentaríamos essas camadas em protocolos IGP de forma isolada. Tá? Então eu tenho uma pequena malha, só a minha camada de acesso tem um processo OSPF que é totalmente diferente do processo OSPF da camada de distribuição, que é também totalmente diferente do processo de OSPF da camada de núcleo. Tá? Então eu tenho vários OSPF, onde o que isso acontece? Um roteador como o R7, aqui na nossa topologia, ele não precisa conhecer as interfaces ou o roteador R3, R1, de maneira alguma. Aqui na topologia anterior, no MPLS tradicional, o R7 conhece toda a malha. Tá? E é fato que hoje em dia os roteadores têm sim um poder, né, de rota ali, de conhecimento, de IGP, tá? Mas não escala. Né? É muito melhor você deixar um roteador mais isolado na sua rede, só conhecendo os vizinhos que realmente ele precisa, do que ele conhecer a rede toda. Então o MPLS, o primeiro conceito, um dos pontos mais vantajosos que o MPLS Seamless traz é justamente isso, tá? A malhas segmentadas do protocolo IGP. Então esse OSPF aqui, que eu chamei de OSPF 30, não fala com o OSPF 20, não fala com o OSPF 10, tá? Pode sim ter uma injeção de rotas como loopback do R5 aqui do lado 20 do R5, injetar a rota de loopback dele para o lado 30. Mas é uma única injeção de rota, tá? Não é o conhecimento da malha toda. E isso é muito melhor para escalar, pessoal. Geralmente, as camadas de núcleo escala menos que a camada de distribuição, que escala menos que a camada de acesso. Então, pelo menos no nosso conceito, a Infinity sempre procura planejar um núcleo junto com vocês em que você me dá um target de tempo. Você fala, olha, Matheus, eu quero que o meu núcleo suporte o meu crescimento por 5 anos, por 10 anos. Né? Então, dificilmente a gente vai ficar mexendo muito numa camada de núcleo, numa camada de distribuição. Agora, a camada de acesso, que é a ativação de clientes, seja B2B, B2C, ali, OLTs, rede móvel, privada, enfim, inúmeras redes que a gente pode ter na camada de acesso, aí sim ela tem que escalar, ela tem que crescer. Né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente segmenta as áreas de OSPF em processos isolados. Cada um tem o seu OSPF.
Automaticamente, o LDP, pessoal, também fica limitado dentro daquela área IGP. Então eu vou ter uma área LDP, né, uma região LDP aqui no SPF 30, então eu vou ter um processo de MPLS em cima dele com um LDP que inicialmente esse LDP só fica ali dentro, tá? Só dentro da malha do SPF 30, do SPF 20 ou do SPF 10, aonde eu dei de exemplos aqui. E lógico, esse OSPF pode ser um ISIS também, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, basicamente, nessas configurações básicas aqui, ó, de OSPF MPLS, eu teria condições, nesse momento, eu teria condições de ter serviços somente dentro da sua própria camada. Então, eu teria um L2 VPN, L3 VPN, somente entre roteadores da camada de acesso, entre roteadores da camada de distribuição e entre roteadores da camada de núcleo, né? E aí vocês falam para mim, pô pessoal, Matheus, espera aí, não é bem assim, a gente precisa de serviços entre as camadas. Como no exemplo nosso aqui, eu coloco uma OLT na camada de acesso e eu coloco o nosso BRAS BNG, né, que é o nosso servidor PPPoE ou o nosso servidor DHCP, também chamado de IPoE, ali na camada de core, tá? E aí eu vou utilizar o BGP, tá bom? Para fazer o conhecimento desses labels. Eu vou utilizar o BGP para divulgar labels. Porque o BGP, pessoal, não é um protocolo somente para IP, né? Nós temos ali um exemplo. Treinamentos, nós temos um treinamento de BGP voltado para borda, né? Que é o BGP que você vai tratar, sim, sessões de IP, seja V4, V6, com as operadoras, com caches, PTTs, né? Então a gente vai, é um treinamento voltado para o uso do BGP em borda. Mas nós temos o MPBGP, que é um BGP multiprotocolo. Então o BGP ele pode fazer envio de label, envio de VPN, envio de telemetria, né? Enfim, existem inúmeros protocolos que o BGP suporta, né, fazer divulgações, fazer transporte, tá? Então eu vou formar um BGP-LS. Eu vou conhecer os labels das outras áreas. Então o R7 ele não conhece as redes IP da região do R1, mas ele conhece o label do R1, tá? Ou seja, fazendo o transporte MPLS, o transporte por labels dentro do BGP, tá bom? Então esse é mais um conceito muito legal do MPLS Seamless. E aí, pessoal, acima disso tudo, aí sim vem os nossos serviços L2 VPN, L3 VPN, EVPN, que eu vou falar também um pouquinho da diferença do EVPN para o L3 VPN, por exemplo, tá? Vamos um pouquinho mais na sequência, espero que já esteja ficando um pouco claro aí com vocês, mas já já a gente vai ver um laboratório prático também que eu vou conseguir demonstrar um pouquinho, tá? É apenas uma introdução à tecnologia, tá? E eu vou demonstrar isso em laboratório para vocês. Então vamos lá. Aqui eu coloco uma topologia um pouco mais estendida, né, do MPLS Seamless, onde eu tenho um núcleo aqui, e eu tenho tanto camada de distribuição e acesso do lado esquerdo, camada de distribuição e acesso do lado direito. Então, se a gente tem umas redes muito grandes, por isso que eu digo que isso escala muito bem. A gente consegue manter a segmentação da rede, tá? A estruturação, a organização, e nós conseguimos levar tudo isso lá para o nosso core, lá para o local onde estão os serviços que a gente vai prover, tá bom? Então eu deixo também esse exemplo aqui, ó, de topologia mais estendida, tá? Então pensa comigo, você pode implementar o MPLS em ISPs, provedores mais regionais? Pode, com certeza, porque você vai ter a sua rede segmentada, vai ter uma tranquilidade de crescimento, né? Uma facilidade ali também, enfim, ter chute. E já vem mais um ponto aí de engenharia de tráfego que eu vou comentar com vocês. Mas se aquele ISP, aquele provedor
ou até mesmo operadora já está deixando de ser regional para ser estadual ou a nível nacional, imagine quantas camadas de acesso nós temos, camadas de distribuição, e aí até um núcleo onde chega no data center principal ou nos data centers principais de uma infraestrutura grande. Então você pode levar o MPLS Seamless para uma infraestrutura pequena, de modéstia à parte, né, mais regional, mas também você já vai estar respaldado com conhecimento, com uma tecnologia, uma arquitetura para grandes redes. Tá? Aqui mais um exemplo de intra-AS. Então reparem que as duas primeiras topologias que eu mostrei para vocês é intra-AS. A gente só tem IBGP rodando, né? A estendida também eu dou um exemplo de intra-AS. E aí vem aqui a inter-AS, onde eu posso ter sistemas autônomos diferentes, mais uma vez, agregação, né? Compra. Você adquire um ISP, tem o seu sistema autônomo próprio e você pode fazer os dois sistemas autônomos conversar e também formar um link, né, LSP, um BGP LSP, para que você consiga prover serviços entre ASs diferentes. Isso também é um conceito do MPLS Seamless muito legal, tá bom? Muito legal mesmo, que dá para a gente utilizar. Então também dou um exemplo disso aqui, de uma topologia utilizando o inter-AS. Tá? Laboratório prático. Então essa aqui vai ser a nossa topologia de um laboratório prático que eu estou executando aqui dentro da Infinity. Tá? Vejam que eu tenho aqui RRs, Route Reflectors e tal, que eu vou explicar um pouquinho no momento do laboratório. Mas antes disso, eu também quero mostrar mais alguns protocolos, mais algumas vantagens aqui. Como, por exemplo, o BGP LSP, a gente pode estar utilizando o FRR, Fast Reroute, tá? Para estar fazendo a parte de proteção na rede MPLS. Então, você acaba tirando um pouquinho ali a complexidade do RSVP, né, da engenharia de tráfego do MPLS tradicional, e você pode fazer tudo isso manipulando um pouco mais com FRR. Isso simplifica muito a parte de caminhos backups para os serviços, para os túneis de serviços e tudo mais. Tá? Então o BGP LSP FRR que eu coloco aqui, ele utiliza túneis MPLS LSP para o encaminhamento de pacotes. Tá? A gente consegue implementar caminhos primários e backups, e o tráfego ele é instantaneamente desviado para o caminho backup sem precisar recalcular a rota, né, via BGP, recalcular toda a rota via BGP. E ele pode ser usado também em conjunto com RSVP, não tem problema, Segment Routing ou LDP puro, tá bom? Benefícios aqui, né? Uma redução de tempo na convergência menor de 50 milissegundos. Tá? Então isso é muito bom, 50 milissegundos de convergência, isso até mesmo em redes grandes, tá? Evita quedas perceptíveis em aplicações sensíveis como VoIP e streamings, tá? E tem uma melhor resiliência da rede MPLS sem a necessidade de repropagar o BGP. Isso tudo o FRR traz de vantagens para nós. Nós temos também o BGP PIC, né? Como eu falei para vocês, o MPBGP traz vários protocolos que o BGP pode ali ter de transporte, como novos recursos também. Então o BGP PIC é o Prefix Independent Convergence, tá? Onde é um mecanismo que reduz drasticamente o tempo de convergência do BGP, né, em caso de falhas. Então o FRR junto com o BGP PIC, o negócio fica sensacional ali. O funcionamento dele, ele pré-calcula caminhos alternativos para cada BGP, né, para cada prefixo ali, antes que a falha ocorra. Então ele tem ele prevê, né, o que pode ter de quedas e já deixa isso calculado na base dele. Em caso de falha, apenas os next hopes são alterados, tá? E não é necessário recalcular toda a rota e funciona perfeitamente para o transporte de V4, V6,
VPNs MPLS como o L3 VPN, L2 VPN, VPLS e tudo mais. Né? Benefícios: convergência ultra rápida no BGP, escalabilidade para redes com milhões de prefixos e essencial para redes críticas, né, principalmente de operadoras Tier 1 e Tier 2. Outro ponto, BGP LU. Isso começa a ser importante se a gente pensa na migração para o Segment Routing. Ao migrar para o Segment Routing, com certeza o MPLS Seamless de vocês, que vai se tornar um MPLS SR, você vai ter que implementar o BGP Label Unicast. Dessa forma a gente consegue ali eliminar o LDP, tá? Fazer a eliminação do LDP, que é um ponto que interessante para o Segment Routing, e porém continuar divulgando os labels entre a sua malha, tá? Então aqui, ó, ao contrário do BGP tradicional, o BGP LU ele anuncia prefixos junto com seus rótulos MPLS. Tá? É utilizado para criar túneis MPLS end-to-end entre diferentes domínios administrativos ou ASNs e se substitui a necessidade de protocolos adicionais como o LDP e o RSVP-TE. Benefícios: interconexão transparente ali entre redes MPLS, a escalabilidade sem necessidade de sinalização extra, como o LDP, e suporta o MPLS Seamless e o Carrier of Carrier. Tá? Novamente eu reforço aqui, muito importante, ele é essencial na migração para o Segment Routing. Okay? Bom, aqui eu falo um pouco de EVPN, já a gente vai para o nosso laboratório. Tá? Então, pessoal, hoje tem se discutido muito no mercado a questão de EVPN. É uma tecnologia que iniciou, fica muito difundida lá para os data centers, tecnologias de data center, sobre VXLAN primeiro, para depois chegar aqui no mundo de telecom. Tá? Mas qual que é a diferença do L3 VPN para o EVPN? Né? Então eu deixo aqui uma referência para vocês sobre qual a RFC que retrata o L3 VPN e a RFC que fala sobre, né, que trata também da EVPN. Tá? A diferença mais relevante disso tudo é que o EVPN ele suporta não só IP, mas também MAC. Então eu consigo, em um único protocolo, fazer transporte L3 ou transporte L2 puro, realmente a nível de MAC. Tá? Então vamos lá, só fazer uma leitura rápida aqui para ficar também documentada. Então o L3 VPN ele é baseado em MPBGP, tá? Para distribuição de rotas ali V4 e V6. Utiliza o VPN V4 e o VPN V6, né, para anúncios de prefixos VPN. Tem ali a estrutura do Route Distinguisher, tá? VRF também é associado a uma Route Target, para a gente fazer as manipulações de VRF, e o tráfego entre sites e transporte sobre backbone MPLS é encapsulado no LDP ou RSVP-TE. Tá? Já o EVPN, também baseado no MPBGP, porém utiliza aqui a SAFI 2570. Suporta endereços MAC e IP, permitindo integração entre L2 e L3, diferente do L3 VPN, que só lida com IP. Tá? Utiliza Route Types, pode operar não só sobre MPLS, mas também VXLAN, e introduz o conceito de ESI, Ethernet Segment Identifier, e DF Election. Tá? Algumas características aqui, então eu peguei todas essas características e coloquei numa tabelinha para vocês como referência, tá bom? Para vocês terem isso referenciado aí numa tabela bem resumida mesmo, tá? Tudo isso que eu falei para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos no nosso laboratório. Então eu vou... já estou aqui no laboratório. Ó. Então esse laboratório ele está funcional. Estou utilizando um software para simulação, tá? Mas são basicamente o sistema operacional real ali do roteador.
E veja o que eu tenho aqui, pessoal, nessa malha já toda segmentada, ó, tá? Com o MPLS Seamless implementado, eu já tenho aqui 3 serviços. Tá? Eu tenho um serviço L3 VPN, que vai do meu roteador de acesso aqui, o CSG1, até o MASG1, tá? Simulando uma NodeB com um MME, né? Um core lá. Tem um serviço de L2 VPN, simulando aqui uma OLT. Então, nesses dispositivos eu coloquei um roteador também, né? Uma OLT falando com um BNG, um BRAS. E também temos um outro serviço EVPN L3, fazendo a comunicação aqui de um roteador de acesso do nosso cliente para um roteador de núcleo do nosso cliente. Supondo que a gente está fazendo um serviço de colocation, por exemplo, ou simplesmente atendendo esse cliente em uma outra região, tá? Ligando diretamente ou de forma isolada numa VRF, numa tabela ali, um roteador de núcleo dele com um roteador de acesso, certo? Então, eu vou pegar aqui o CSG1 que está na camada de acesso e vou fazer o seguinte, ó. Esse é um simulador Huawei, tá, pessoal? Para quem aí prestar atenção nos comandos e tudo mais, porém a gente já tem experiência de MPLS Seamless, tanto na Huawei quanto Nokia, Cisco e ZTE também, tá? Não só Seamless, como o Segment Routing e o Segment Routing V6. Então, vamos lá. O que eu vou olhar aqui primeiramente, deixa eu ver o que a gente pode olhar. Routing Table. Do OSPF. Tá? Então, vejam só o que eu estou conhecendo na minha tabela OSPF aqui, pessoal. Eu estou conhecendo somente os barras 32, as loopbacks da região, né, verde aqui. Eu não conheço, por exemplo, as loopbacks 3, 4, 2, 1, que está lá no meu core, né? Também a loopback 10, por exemplo, aqui 11, ou seja, desses roteadores da camada de agregação que estão mais próximos do core, da camada de núcleo ali. Então, voltando aqui, ó, eu conheço 5, 6, 8, 9, 12, 13, e aqui são barras 30 ali daquela região também, né? Eu tenho essa inserção de rota, que são as loopbacks aqui dos roteadores de agregação, tá? Isso é normal acontecer, ok? Então, aqui eu já comprovo para vocês uma das vantagens do MPLS Seamless, que a gente mantém uma tabela de roteamento bem mais simplificada, né, ali dos roteadores com o protocolo IGP. Então, esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês. Um outro ponto legal. Display MPLS LSP, é isso mesmo. Ó. O display MPLS LSP, nós temos o LSP tradicional, tá? Convencional, que está ali sobre o LSP puro do protocolo, em cima do protocolo IGP. E reparem que eu tenho aqui, ó, conhecidos labels só dentro da área verde, da área de acesso, tá? Eu não tenho os labels das outras áreas. Porém, eu tenho aqui o meu BGP LSP, que aí eu fico conhecendo, ó, o 1, 2, 7, 8, 9, que é intra, né? Que tá intra-área aqui. Mas olha só, eu estou conhecendo, eu tenho um label que caminha pela nossa rede, né, pelas camadas. Eu tenho um label divulgado por BGP, aonde chega aqui até o roteador de núcleo, tá? E é através desse LSP que eu vou fechar os túneis de serviço, certo? Então, ó, vamos comprovar aqui agora os serviços funcionando. Como vocês podem ver aqui, a NodeB ela tem o IP 192.168.10.2 e o Core
192.168.11.2. Então, deixa eu dar um display aqui, lembrar o comando. Display BGP VPN v4. Vamos utilizar uma instância aqui, a cliente A, e eu quero ver a routing table, tá? Olha só. Então eu tenho uma routing table ali dedicada para esse túnel, para essa L3 VPN, né? Onde ele está divulgando as redes 10/24 e 11/24, tá? Então tá em pé esse serviço nosso. Se eu aqui, ó, NodeB, então se eu fizer um ping lá para o outro lado, 192.168.11.2, eu consigo pingar o meu core, tá? Comprovando que a L3 VPN está funcionando sobre o BGP LSP. Tá? Se a gente vir aqui no core, eu estou ali na interface Ethernet 309. Posso dar um shut. Bom, pessoal, então na demonstração aqui eu percebi que eu inverti as redes aqui, tá? Esse serviço, ó, o 11.2 está aqui e o 10.2 está aqui, tá bom? Vamos retornar aqui, ó. E na NodeB, eu vou fazer um display IP interface brief aqui para vocês, ó. Então vejam que a NodeB está com 11.2 e o core, ó, display IP interface brief, tá com 10.2. Então corrigi aqui, né? Vou dar um undo shutdown na interface para voltar ela e vou novamente na NodeB fazer um ping aqui para o 10.2, que está lá do outro lado, tá? Comunicando normalmente. Eu vou vir no nosso core, na interface do IP 10.2 e vou fazer um shutdown aqui para vocês e dar um commit. Se eu pingar, tá parado o nosso serviço, né? Porque eu dei um shutdown realmente na interface lá. Então só para comprovar para vocês aqui, ok? Bom, outro serviço aqui, vamos comprovar o funcionamento de outro serviço, que é da OLT. A OLT está com o IP 12.2, né? Vamos ver se está correto aqui. Display IP Interface Brief 12.2, ó. E o nosso BNG BRAS aqui está com o IP 12.1. Então, se lá na OLT eu também fizer um ping para o 12.1, comunicando via L2, vejam que ambos estão na mesma camada ali, tá? E aqui no nosso BRAS, eu vou entrar na interface, que é a 309, né? Aqui. 309 e vou fazer um shutdown, onde a OLT não consegue mais pingar aqui o nosso BRAS, tá? Vamos voltar aqui as interfaces de ambos. Ó, feito. E o nosso terceiro serviço ali, né? O router de acesso com o router de núcleo do nosso cliente, mas vamos dar uma olhadinha também no CSG aqui, ó, onde a gente pode fazer um display BGP e VPN, a VPN instance não, eu vou colocar all routing table aqui, olha só. Veja, o endereço EVPN ele é um pouco diferente, né? Ele vem com ETH Tag ID, o prefixo, né? E o tamanho do prefixo, né? A máscara ali.
tá? E tem a nossa tabelinha aqui desse Route Distinguisher aqui, ó. Então são tabelas isoladas para cada cliente. E no router de acesso, que eu estou com o IP 14.2, ó, também inverti aqui, né? Vamos colocar lá 14.2 e núcleo, display IP interface brief 13.2. Então eu vou poder pingar aqui, ó, o 14.2 pinga o 13.2 perfeitamente. E vamos entrar na interface, que é a 308, fazer um shutdown. O nosso router de acesso não pinga mais o outro lado, tá? Então vou voltar aqui. Router de acesso comunicando novamente através de uma EVPN, tá bom? Pessoal, vamos lá, uma curiosidade aqui, eu vou entrar dentro do BGP nosso e mostrar rapidamente aqui a configuração para vocês, ó, em que eu estou utilizando um comando aqui, tá? Para enviar os labels, né, junto com o meu anúncio, tá? E eu também tenho, ó, outras famílias para poder divulgar as tabelas de roteamento dos túneis, tá? Aqui principalmente do EVPN e no CSG1, se a gente conectar nele, é um BGP bem simples, tá? Deixa ele voltar aqui, System View, BGP 65001, Display This, ó. IPv4, aqui eu uso a família VPN V4, porque é um L3 VPN, tá? E aqui no CSG3 eu uso a família EVPN, tá bom? No nosso BGP, ok? Então só para mostrar para vocês realmente o nosso lab funcionando com esses 3 serviços. E detalhe, vejam só que eu tenho aqui, ó, a Route Reflector. Isso é outra vantagem. Então, em vez de eu ter várias sessões BGPs, né, vamos supor que o meu núcleo é muito grande, ou mesmo a minha agregação é muito grande, eu posso começar a ter complexidade no mundo BGP. Então eu vou lá, alivio a complexidade na camada MPLS, né, ou a complexidade na camada do protocolo IGP, alivio a complexidade na camada do MPLS, coloco uma camada de BGP em cima disso e deixo ele complexo. Não é legal a gente fazer isso. Por isso que a gente pode planejar, dependendo como for a topologia da sua rede, nós podemos planejar um Route Reflector. Então, esses carinhas aqui, ó, os cores ABRs, podem ser Route Reflectors dos MSAGs, né? É uma nomenclatura que eu mantive da Huawei. E lógico que outras fabricantes vai ter nomenclaturas de posicionamento de roteadores ali um pouco diferente. E assim como os AGGs podem ser Route Reflectors dos cores ABRs aqui, tá? E é justamente assim que está configurado no nosso lab. Por isso a sinalização de RR aqui, ó, em cada um desses 4 roteadores aqui, tá bom? Então isso eu acho que também é muito legal. E sem falar em toda a segurança, né, todo o poder de manipulação que nós temos no BGP referente a filtros. Então a gente pode sim trazer as questões de filtros, enfim, tem questões também de engenharia de tráfego, como eu falei, o FRR, dá sim para manter o QoS e tudo mais em cima desses serviços, tá bom? Então galera, é isso aí que eu queria passar para vocês aqui, tá? Deixo o meu muito obrigado, um abraço a todos e vejo vocês aqui em breve no nosso canal, mais uma vez.